Oi pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo totalmente diferente. Hoje nós vamos responder todas as perguntas que vocês fizeram nos últimos meses a respeito dos vídeos. Eu compilei os vídeos que tiveram maior quantidade de perguntas e selecionei as perguntas que tinham uma maior quantidade. Se a sua pergunta especificamente não foi colocada aqui, não significa que eu não estou respondendo, porque muitas vezes as perguntas são repetidas, fazem de uma forma diferente. Mas eu tentei compilar de modo com que a maior parte das perguntas fosse respondidas. E eu selecionei por visualização de vídeos. Os vídeos mais visualizados, consequentemente, são os vídeos que têm mais perguntas. Então, eu resolvi fazer isso como uma forma de ajudar vocês, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. E muitas vezes a gente não tem tempo de ficar lendo todos os comentários. Então, eu resolvi fazer essa coletânea. Se você acha que esse é um vídeo que te interessa, deixa aqui nos comentários, porque se vocês não gostarem desse tipo de vídeo em que eu vou respondendo as perguntas de vocês, eu não faço mais. Mas eu achei interessante porque eu percebo que muitas vezes as perguntas mais recentes são muito parecidas com perguntas mais antigas. Então eu resolvi gravar um vídeo, porque assim todo mundo sai satisfeito, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a jardinagem, paisagismo, dicas de cultivo de plantas. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, toda semana eu posto vídeos novos sobre essa temática. E hoje esse vídeo é muito especial para mim, porque há exatos 11 meses e 15 dias eu postei o meu primeiro vídeo. Esse vídeo aqui de suculentas que eu não tive nem coragem de aparecer. Eu era tão tímida que eu mal tinha coragem de gravar minha voz no microfone do celular. E eu ainda sou tímida, eu confesso que eu ainda não perdi minha timidez não. Mas, assim, de frente para a câmera, eu e o meu celular eu consigo gravar. Eu não sei se eu conseguiria dar uma palestra ou falar em público para muitas pessoas, mas também é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. Então eu gostaria de agradecer imensamente vocês por me acompanharem nesses quase 12 meses de gravação. É um trabalho árduo que precisa muito estudo, às vezes eu erro e eu fico feliz quando as pessoas me corrigem. Eu não sei de tudo sobre as plantas, a única diferença entre mim e você é que eu gravo os vídeos falando sobre as plantas, porque se você tivesse que gravar, você também teria que estudar tanto quanto eu. Então, muito obrigada. E eu tô falando tudo isso porque hoje eu bati a segunda meta de monetização do YouTube. Isso significa que vocês estão gostando, estão assistindo os meus vídeos e o YouTube está acumulando as minhas horas para daqui no futuro, quem sabe, eu começar a receber por esses vídeos que eu faço. Então, muito obrigada, gente, de coração. Eu fico super feliz por vocês estarem aqui assistindo e crescendo junto comigo nessa empreitada de entender um pouco mais sobre esse universo maravilhoso das plantas. Então, bora começar. Eu peguei o vídeo que mais faz sucesso no meu canal, que é o vídeo de como reproduzir a begônia maculata. E eles, sem sombra de dúvidas, é o que mais tem perguntas. Então eu vou começar por eles e vou tentar fazer os vídeos relacionados e ir passando para os próximos, tá? Então o primeiro vídeo é como reproduzir begônia maculata, propagar reprodução na água. O Juliano Moura perguntou o seguinte: olá, você molha as folhas na rega? Juliano, eu não molho somente nas regas. Quando eu vou regar a minha begônia maculata, eu molho as folhas sim. Mas como a gente sabe, a begônia maculata ela precisa de um solo mais seco entre regas. Mas ela gosta da folhagem bastante úmida. Então como que a gente soluciona isso? Borrifando água. Então, por mais que eu não regue a planta todos os dias, mas todos os dias é necessário que a folhagem esteja úmida. Então eu rego a minha a cada 3 dias, nesse período que está mais úmido, que começaram as chuvas aqui do centro-oeste para baixo, né? Você que mora aí no nordeste, no norte, isso não se aplica muito porque chove e não tem um período de chuva e um período de seca, né? Mas aqui do centro-oeste para baixo a gente tem esse período em que chove mais e em que chove menos. No período que chove mais, eu não umedeço muito as minhas folhas, porque eu tenho receio de acumular muita água e dar uma propagação maior de fungo. Mas na época de seca, com certeza, borrifa água diariamente. A segunda pergunta é da Maria e ela fala assim: perdi plantas por colocar manta. Porque nesse vídeo em que eu faço reprodução da begônia, eu coloco a manta bidim. E ela fala que ela perdeu uma planta dela
porque ela colocou a manta. A água não drenou e ficou parada no fundo do vaso e apodreceu a raiz. Maria, isso é uma preocupação que a gente tem que ter sim quando for fazer os nossos vasos, porque existem vários tipos de manta. E existem mantas mais grossas e mantas mais finas. Essas mantas de drenagem, elas não podem ser utilizadas indiscriminadamente. Eu sempre falo para os meus seguidores ou para os meus clientes que a gente deve comprar as mantas em viveiros. Não tente comprar uma manta de drenagem para sua planta numa casa de material de construção, porque existem várias espessuras de manta, igual essa foto que eu estou mostrando aqui, ela pode ser de várias espessuras e existem mantas de drenagem que são para asfalto, por exemplo. E essa não serve para a gente, elas são muito mais grossas e vai dificultar a drenagem do nosso vaso. Então compre sempre em lugares que vendam plantas, porque essas mantas elas são apropriadas para esse tipo de drenagem. Quando você for comprar a sua manta, de novo mostra a foto, tenta comprar uma que tenha que você consiga ver do outro lado pelo menos um pouquinho. Se você reparar a diferença, a da direita, para você que está olhando, a da direita ela é mais grossa, ela passa menos luz, ela vai ter uma drenagem, a água vai passar por ela com mais dificuldade, ou seja, ela vai acumular mais água no seu vaso. A outra vai drenar mais fácil, então você tem que comprar essa da esquerda, que tenha uma maior distância entre uma fibra e outra de tecido, para que assim você não perca a sua planta, porque realmente dá dó você perder uma begônia maculata por causa de uma manta de drenagem. Mas tenha esse cuidado, quando for comprar a manta, compre em viveiros ou em casas especializadas para planta e ainda repare se você consegue ver pelo menos um pouquinho da luz, se fica mais claro, como essa aqui que eu mostro no vídeo, tá bom? É a mais fina, não compra da mais grossa. A Jaqueline, ela fala assim, me tira uma dúvida, essa begônia é igual a planta asa de anjo? A begônia maculata, ela faz parte de uma grande família chamada, popularmente conhecida como begônia asa de anjo. Aqui, até pegar a minha, essa aqui, ó, foi uma das que eu reproduzi, tá? Essa aqui é uma das que eu reproduzi nesse vídeo que eu tô tirando dúvida de vocês. Ela é conhecida como begônia asa de anjo porque ela realmente tem um formato de asa. E quando ela forma assim, ó, uma do ladinho da outra, dá até pra ver melhor, ó. Parece uma asinha de anjo mesmo. Só que não existe só a begônia maculata, que tem nessa família, né? Existem outras begônias com essa mesma característica de essa formação de asa de anjo, que tem até mesmo essas bolinhas e o fundo meio avermelhado, só que são diferentes dessa. Então, assim, asa de anjo, que é popularmente conhecida, não é a begônia maculata, é um grupo, mas existe uma delas que também é conhecida como asa de anjo. Eu não gosto de chamar as plantas por nome popular, porque gera esse tipo de confusão. Essa é a maculata cultivar white. Pronto, a gente sabe muito bem qual que é. E se a gente treinar em sempre chamar as plantas pelo nome científico, ou pelo menos pelo gênero científico, a gente não vai errar, porque às vezes você vai comprar uma maculata e eles vão te dar uma asa de anjo, ou você pede uma asa de anjo e eles te dão uma maculata. Então é melhor não confundir, né? Vamos usar o nome científico que diminui bastante a confusão. Ainda em relação ao mesmo vídeo, a Águida pergunta assim, gente, será que eu entendi certo? É a folha que planta? Obrigada. É isso mesmo, Águida. A gente está fazendo mudas a partir de folhas. O que eu não mostrei nesse vídeo, que gerou uma certa confusão e, consequentemente, uma série de perguntas, é como cortar essa folha. Eu fiz um vídeo de como reproduzir plantas em geral, em que eu uso a begônia maculata como exemplo. Mas eu vou repetir aqui para vocês para ficar mais fácil. Essa aqui, vocês estão vendo que cada ponto desse aqui é um nó, que a gente chama nó de planta, né? Nesses nós, existem vários tipos de célula. E existe um tipo de célula vegetal chamada células meristemáticas. As células meristemáticas nas plantas são semelhantes às células tronco nas pessoas, nos humanos ou nos animais. Nos humanos não, nos animais. E elas são pluripotentes, significa que elas têm capacidade de se dividir e de se diferenciar. Então, quando a gente corta uma folha dessa aqui, na ponta delas existem
essas células, né? E aí elas são capazes de se dividir e produzir raízes. O que eu acho que ficou muito na dúvida é como que isso foi feito. Existe uma chance muito grande de não dar certo. E eu confesso que eu acho que a dúvida ficou maior é se isso dá certo. Bom, dá, mas às vezes não dá. Eu vi muitas pessoas escrevendo, eu perdi, a minha água apodreceu, a minha planta não desenvolveu raízes, e isso é comum, porque é um processo delicado de reprodução da água dessa planta. Existem plantas como filodendros que são super fáceis, você coloca na água e ele solta a raiz. Mas no caso da begônia maculata, por ela cultivar white, por ela ser muito levemente modificada, não vou dizer que ela é muito, mas ela é modificada, ela tem umas coisinhas assim que às vezes não dá certo na reprodução geral, né? E aí, o que eu recomendo? Quando você for fazer a sua reprodução, tente enterrar os nós. Tá vendo? Isso aqui é um nó, esse é outro nó e esse é outro nó. Se você for fazer a muda da sua begônia, tente cortar e enterrar um nó. Nesse nó existem células meristemáticas e com certeza dela vão sair raízes. E deixar um nó aéreo, porque desse outro nó vão sair folhas, tá? Mas sim, pelas folhas também dá, só que pode dar errado, como deu para muita gente. Das 10 mudas que eu fiz, 4 não vingaram. É uma taxa alta de não vingar, né? Porque fazer mudinhas de planta geralmente dá muito certo, mas dessa aqui 40% morreu. Então, e eu fiz a mesma coisa para todas. Então, é porque realmente ela é uma planta muito delicada. A Dioneias da Cruz, ela falou assim: eu comprei a minha no Mercado Livre. Uma muda que veio com 2 galinhos, já tem 2 meses mais ou menos, e ela não saiu do lugar. O que eu faço? A mãe de todas essas, que é essa que eu mostrei no vídeo, ela também foi comprada via internet. E quando ela chegou em casa, ela também demorou muito tempo para se desenvolver. Ela ficou vários meses só com 2 folhinhas. Isso é normal, porque a planta ela sofre estresse na condução. Principalmente quando ela vem pelo correio. Se você que vai no viveiro compra a sua planta no carro e traz para casa, a sua planta já está suscetível a algum tipo de estresse, porque ela está movimentando, imagina quando ela vem embrulhada no correio. Aí que ela vai se estressar mais ainda. Então, muitas vezes ela vai chegar na sua casa e ela vai se adaptar àquele novo ambiente. E ela para completamente de crescer, de produzir folhas, de produzir raízes, ela está tentando se adaptar. Isso é normal. Então, se você comprou da internet, ela veio embrulhada e ela veio meio amassada, é normal que ela chegue e fique estressada. Então, espera. Eu tenho um vídeo de onde colocar as suas plantas, em que eu falo exatamente sobre isso, que existe um período em que a planta precisa, quando ela chega na sua casa, para se adaptar àquele novo ambiente. E uma das características é dar bastante luminosidade, bastante água para ela se adaptar, mas não deixar o solo encharcado. Depois disso, você pode colocar no lugar em que ela vai ficar. Depois, quando ela começar a sair novas folhas, significa que ela já se adaptou à sua casa. Então, é hora de você tentar adaptá-la no local que você quer que ela fique dentro da sua casa, tá? Mas é normal. Toda planta sofre algum tipo de estresse quando sai do viveiro e vai para casa, principalmente se esse trajeto é feito por correio, né? É normal que ela fique meio estressada mesmo. Bom, a Kátia, ela fala assim: queria muito ver algumas mudas já grandinhas feitas através dessa forma de propagação, dessa cultivar. Kátia, essa aqui é uma delas, tá? Mas se você quiser acompanhar o dia a dia de todo o transplantio que eu faço, de todos os vídeos que eu gravo, eu te aconselho a me seguir no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque lá eu posto mais o dia a dia do que eu faço com as plantas. Enfim, é um contato mais próximo. Geralmente as atualizações eu coloco lá. A Magda, ela pergunta assim: gostaria de saber quais são as condições de luz e calor para essa plantinha se desenvolver e também como fazer a poda da planta adulta. As condições de luz e calor, elas são as condições básicas para qualquer planta tropical. As plantas tropicais, elas gostam de tempo úmido, de atmosfera úmida e não muito frio. Mas a gente tem que tomar cuidado para esse não muito frio, para a gente não ficar achando assim, tipo, 15 graus já é muito frio, porque pra gente, mamífero é muito frio. Mas essa planta aqui, por exemplo, a begônia maculata, ela é originária da Serra do Mar,
Quem mora na serra, aí na região litorânea, sabe que faz frio pra caramba na serra. Às vezes até mais que abaixo de 15 graus. Só que o que é a característica de uma serra no meio da mata? Ela continua úmida. Então, muitas vezes, o que a gente tem que prestar muita atenção é assim, excesso de frio e excesso de seca. Isso não é bom para plantas tropicais de região de serra. No caso, a begônia maculata é uma planta de serra. Ela é da Serra do Mar, ela é originária da Serra do Mar. Tudo bem que ela foi levemente modificada, mas o central da genética dela é de uma planta de serra, ou seja, é uma planta que se adapta a um certo frio, mas não muito. Quando a gente fala que plantas tropicais não gostam de frio, a gente está falando assim, tipo 5 graus, 4 graus, 0 grau, abaixo de 0, às vezes 10 graus. Isso já vai dar um estresse na planta. Então, se você mora numa região em que essa temperatura chega na época do inverno, eu aconselho você não deixar sua planta do lado de fora, mas em geral, os lugares que tem esse tipo de temperatura também tem aquecedor. Então, deixando ela no mesmo lugarzinho, ela vai ficar bem. A condição de luz, ela gosta de muita luminosidade, mas nunca sol direto. Jamais, se você colocar essa planta num sol direto, ela vai queimar as folhas. Você vai perder boa parte das folhas, até que ela nasça de novo, a sua planta vai ficar feia. E a poda vai muito do que você quer. Essa begônia aqui, essa aqui eu não vou fazer nada, né? Enfim, ela ainda tá pequena. Mas essa aqui eu mostro aqui nesse vídeo, ela já tá bastante grande. E eu acho que vai muito de como você quer que a sua planta fique. Ela cresce, e ela cresce esses galhos muito loucos. Se você quer que ela fique mais concisa, mais espremida, você corta as pontas dela e sempre reaproveite essas pontas para fazer novas mudas. Como que você faz isso? Eu explico no vídeo como fazer mudas, como cortar, sempre cortando 3 nós, deixando um nó para baixo da terra e pelo menos 2 nós para cima. Assim você vai ter uma chance de desenvolver novas plantas a partir dessa poda muito maior do que se você cortar só a folha, como eu fiz nessa reprodução desse vídeo em específico. A reprodução do vídeo, a reprodução da begônia maculata em água foi uma reprodução teste. É claro que ao longo dos meses eu fui estudando outras coisas e vi que outras coisas funcionam. Fincar diretamente na terra também tem um resultado muito bom. Eu acho que é até muito melhor do que a reprodução em água. Mas aí você faz do jeito que você achar melhor, né? Você testa aí e vê como eu tive muito sucesso fincando direto na terra, separando os 3 nós, colocando um nó na terra e 2 aéreos. Eu não tenho farinha de coco, posso usar NPK? Essa pergunta, ela é muito importante, muito importante. Conta mais uma, Dani? Essa pergunta é muito importante, eu fico super agradecida de você ter feito, porque isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Quando eu coloco farinha de coco ou pó de coco no meu substrato, eu não estou colocando para manter o substrato rico em nutrientes. Não, essa é uma forma de aerar o solo, ou seja, dar mais ar para o solo. Você não pode jamais trocar essa mesma quantidade de farinha de coco por NPK, porque o NPK ele é um adubo mineral. Ele é um adubo, diferente da farinha de coco, que é uma forma de você aerar o solo. Então não, eu não posso trocar. O NPK, ele é muito forte, você tem que colocar em porções muito pequenas, de acordo com o que o fabricante te aconselha. Eu sempre coloco menos até um pouco do que o fabricante aconselha fazer, porque o adubo mineral ele precisa ter parcimônia para usar. Não dá para usar muito, não dá para usar com frequência, e a planta pode ficar estressada e você pode errar um pouquinho a mais e a sua planta morrer. Então não são coisas parecidas. A farinha de coco, o substrato de coco é para aerar o solo, enquanto o NPK é para adubar o solo. Entendido? A Rebeca diz, já tentei fazer muda na água e ela apodreceu. Rebeca, é normal, tá? Principalmente se o caule está muito pequenininho, a folha está muito grande, existe uma variedade muito grande de coisas para fazer com que a água apodreça. E principalmente porque a gente não troca. O recomendado é trocar a água todos os dias e a gente não faz isso. Então a chance de apodrecer é muito rápido, é muito fácil. Então tenta fazer também a reprodução via terra. Corta o nó e enfia na terra porque ela também dá certo. A Carla diz assim,
Eu consegui uma única folha de begônia imaculata e tá na água por um mês, eu acho. Finalmente estão vindo raízes. Agora espero que funcione no vaso. E eu espero também, Carla. Quanto tempo demora mais ou menos para vir mais outra folha e como é o crescimento? Foi muito lento. Essa aqui, ó, essa aqui é uma das que eu fiz. É uma das que eu fiz. Acho que já tem 8 meses. Olha o tamaninho que ela tá ainda. Mas ela demorou quase 4 meses para sair a primeira folha. Então foi assim, 4 meses para sair a primeira folha, que eu nem sei qual é, já nem deve estar mais aqui a primeira folha, e aí nos outros 4 meses ela cresceu mais. Eu senti que para a begônia imaculata isso é um comportamento normal. Ela demora, ela fica um tempo parada, meio sem se desenvolver, você acha que não vai dar certo, e de repente ela explode. Aconteceu com essa e aconteceu com a grande, da qual eu tirei mudas. Então, eu acho que é um comportamento próprio da begônia imaculata, tá? Então, se a sua tá devagar, não desiste. Se o caule tá verde, não desiste. Se começar a ficar marrom, é porque não vai vingar. Mas se ele tiver verde, continua regando aí certinho, que vai dar certo, tá bom? A Dini diz assim, você misturou bastante coisa na areia, né? Gostaria muito de aprender a fazer e usar essas misturas. Obrigada pelo vídeo. A mistura de substrato, a mistura do solo, no solo, ela é muito complexa mesmo, né? E aqui não dá para eu falar assim, eu vou precisar demonstrar para ficar mais fácil. Mas basicamente, você misturar uma proporção adequada para cada planta. Como que eu começo a pensar na mistura de solo para as minhas plantas? Eu penso assim, poxa, a planta precisa ficar... ela não gosta de reter muita água no solo, então eu preciso fazer uma mistura mais rica em coisas que vai fazer com que a água seja drenada. Então eu coloco mais areia, eu coloco mais perlita, Se eu quero que o solo fique mais úmido entre as regas, eu coloco outras coisas. Uma areia fina que segura mais água, a areia média ela vai fazer a água descer, a areia fina vai segurar a água, ou a vermiculita também serve para segurar a água dentro do solo. No caso das marantas, isso é uma boa, você colocar mais vermiculita. Enquanto na begônia, que gosta entre regas um solo mais seco, mais perlita, porque a perlita ajuda a drenar. Fora isso, tem os compostos orgânicos de adubo, você pode escolher, existe uma infinidade de adubos aí, né? Você pode escolher entre bocache, humus de minhoca, o esterco de gado curtido e o esterco de galinha. Não precisa colocar todos como eu coloco aqui. Você pode escolher um e colocar, tá? E não precisa colocar muito. Uma colher de sopa, 2 no máximo para um vaso grande é suficiente, porque você muitas vezes desperdiça e pode causar um estresse na planta por excesso de adubação, tá bom? Bom, já fazendo um link, muitas dúvidas também, continuando a dúvida a respeito da begônia imaculata, é sobre esse vídeo, como deixar sua begônia imaculata linda, cuidados com a rega e adubação, nunca mais pontas marrons. O PC2, ele fala assim, olá, muito obrigada pelos seus vídeos, por favor, essa sala é sol de manhã ou sol de tarde? Nessa sala não bate sol. Essa sala é muito clara e esse é um ambiente perfeito para a sua begônia. Quando eu falo não bate sol, não tem sol direto, intenso. De repente, de 6h30 às 7h15 da manhã. Mas fora isso, é muita luminosidade. Esse é o ambiente que você vai escolher para colocar a sua begônia imaculata, tá bom? A Carla de Jesus, ela fala assim, que coisa linda a sua begônia. Muito obrigada, Carla. A rega é abundante. Molha bem a terra 3 vezes por semana, é isso? É isso mesmo, isso na época de seca. Na época de seca, aqui na região, né, centro-oeste para baixo, que a gente tem essa época de seca, 3 vezes por semana. Se na época mais úmida, uma vez por semana tá mais que suficiente. Não precisa molhar mais do que isso, porque lembre-se, toda begônia, isso não serve só para begônia imaculata, tá? Toda begônia praticamente gosta de solo seco entre regas. Então, faz o teste do dedo, enfiou o dedo, saiu seco, ainda pode esperar mais um dia. Aí no dia seguinte você rega. Essa begônia vai agradecer. A Leiva fala assim, Laís, boa noite. Posso fazer mudas desse espigão que você falou?
Esse que cresce com o caule mais grosso? Obrigada, você explica muito bem. Eu que agradeço, Leiva. Fico muito feliz de você gostar do jeito que eu explico. Às vezes eu acho que eu me enrolo. Mas você não só pode, como você deve. Esse aqui saiu um espigão, tá vendo? Essa aqui é uma das mudas que eu fiz lá, né? Que eu tô falando isso toda hora, gente. Vocês sabem que essa é uma das mudas que eu fiz. Esse aqui é o galinho. Desse galinho aqui, tá vendo? Ó, esse foi o galinho que eu plantei. Eu não plantei o espigão. Esse aqui foi o galinho que eu plantei. E daqui saiu esse galho. E ao lado dele saiu o espigão. Com certeza, quando esse espigão começar a ficar muito maior, eu vou cortar, sempre medindo assim, ó, 3, né? Conto 1, 2, 3, corto, 1 nó eu enterro e 2 eu deixo para cima. Você pode sim, você deve, porque deles saem boas plantas. A Carol fala assim: comprei uma begônia dessas há uns 4 meses e ela nunca deu folha nova aqui em casa. Ela já é grande, está num vaso auto-irrigável, adubei recentemente. O que pode ser? Carol, eu tiraria sua planta do vaso auto-irrigável. Como eu disse, a begônia gosta de solos secos entre regas. No vaso auto-irrigável, você sempre vai estar dando água para sua begônia. Então, a chance dela não se adaptar bem é muito alta. Ela não gosta de solos sempre muito úmidos, ela gosta de solos secos entre regas. Ela não gosta de passar sede, mas ela gosta de ficar aí um período, um dia e meio, com o solo quase seco, quase sem água, aí você vai lá e rega. É assim que deve ser o solo da sua begônia. Pode ser por isso que ela não está nascendo folha, porque você está sempre dando água para ela e está estressando a sua planta, porque não é esse tipo de ambiente que ela gosta, tá bom? A Estefânia falou assim, ó, minha begônia maculata caiu muitas folhas e agora está bem rala e não desenvolvendo bem. Outra coisa é o caule dela, ficando tombado, ele não fica rígido. Estefânia, eu acho que esse é o mesmo problema que a Carol está enfrentando. Porque a begônia não gosta de excesso de água. Eu já falei isso e vou continuar falando. Begônia não gosta de excesso de água. Em geral, quando os caules das begônias começam a ficar muito moles, é porque ela está com excesso de água. Então, repare se você não está molhando demais a sua planta, se você não está deixando o solo úmido demais sempre. Deixa o solo mais seco entre regas, que eu acho que ela pode se recuperar. E se você acha que ela não está se recuperando, eu no seu lugar podaria tudo, deixaria o solo entre regas mais seco e esperaria ela crescer de novo. Pontas, aí a Elise fala assim, por que as pontas ficam secas? Elise, é normal ponta de planta ficar seca, tá? Não tem problema, é normal, porque a folha, ela envelhece e quando ela vai envelhecendo, ela vai ficando seca. O que a gente não quer é que folhas novas fiquem com pontas secas ou que folhas recém-adultas fiquem com folhas secas. Folhas velhas com pontas secas é normal. Agora, folhas adultas jovens, que acabaram de chegar na vida adulta, no tamanho máximo, e já estão ficando secas, ou folhas novas ficando secas, isso aí é um problema. Isso pode ser por excesso de água, por falta de água, excesso de vento, às vezes está pegando sol, você não está percebendo que às vezes em algum período do dia está pegando um sol direto nela e está queimando as folhas, então presta atenção nisso, excesso e falta de água, excesso de vento e se não está pegando luz direta. Esses são os principais pontos para começar a dar essa ponta queimada nas folhas em geral, tá bom? Bom, então agora a gente vai passar para um outro vídeo, né? O vídeo das dracenas, que também surgiram várias perguntas a respeito do vídeo da dracena. Dracena, uma planta ornamental maravilhosa, como plantar e cuidar. E o Thiago falou assim para mim, olá, minha dracena troquei de vaso há 2 semanas, depois disso as folhas começaram a cair. Eu coloquei 10% de perlita, 10% de humus de minhoca e o resto de substrato básico para plantas de interior. O que você recomenda? Trocar de vaso novamente sem a perlita? Thiago, eu recomendo sim. No próprio vídeo da dracena, eu disse que ela é uma planta que não gosta de perlita. Por quê? A perlita ela é um mineral e ela solta muitos minerais fininhos. Ela é uma bolinha branca, super leve, ela é boa para quase tudo, mas para alguns tipos de plantas ela não é muito boa,
Porque a dracena e as marantas, elas acumulam esses minerais pesados na ponta. Então isso incentiva. Quem tem dracena sabe que já tem uma tendência muito grande das pontas ficarem marrons. Quando você coloca perlita ou água que não seja filtrada para regar a sua planta, a tendência é que essas plantas marrons fiquem cada vez maiores. Então, eu recomendo que você troque e tire a perlita. Uma outra coisa é essa quantidade de humus de minhoca. Se você está falando de um vaso aí que cabe 20 quilos, às vezes 40 quilos, num vaso grande para colocar uma dracena, por exemplo, que cabem 2 sacos, vamos lá supor 20 quilos, 40 quilos de terra. 10% de 40 quilos são 4 quilos de humus de minhoca. Isso é muita coisa. Para um vaso grande, eu como paisagista, quando eu vou fazer um canteiro, eu coloco 200 gramas de humus de minhoca por metro quadrado. Se você transforma isso para um vaso, você pode cortar aí para 1/10. Você pode colocar 20 gramas para um vaso grande. Você colocar 4 quilos, 10% de um tamanho de vaso é muita coisa. Então isso pode sim danificar a sua planta por excesso de humus de minhoca, tá? Excesso de adubação. Então, Thiago, troca, tira a sua perlita e assim, isso são erros que a gente comete. No começo eu também colocava perlita nas minhas dracenas, depois eu fui pesquisar e cheguei à conclusão de que não é a melhor coisa. E o humus de minhoca a gente tem que ter muito cuidado porque a gente vê muita informação aí na internet, né? Até pessoas muito boas dizendo que é para colocar às vezes 20% de humus de minhoca numa quantidade, né, quando a gente vai colocar a terra, coloca 20%, às vezes 15%, 10%. Eu acho temerário fazer isso e eu acho que não precisa, mas você segue aí a sua intuição, né? É só você colocar aí num peso, num vaso que cabe 40 quilos de terra, você colocar 4 quilos de humus de minhoca, você pode danificar aí a raiz da sua planta, por quê? O excesso de adubo resseca a raiz. E quando você resseca a raiz, ela perde a capacidade de absorver água. E aí você encharca o solo achando que a sua planta está morrendo por falta de água. Aí você encharca o solo, mas na verdade ela não está conseguindo capturar mais aquela água do solo porque as células das raízes já estão secas de tanto adubo. Então toma cuidado. Coloca aí nessa proporção 10 gramas num vaso grande, separadinho. É melhor você fazer a cada 3, 4 meses do que encher de uma vez só. Você vai estressar a sua planta e você não vai ter um resultado satisfatório, tá bom? Aí a Débora também, em relação às dracenas, ela fala assim: olá, amo dracenas. Tem uma Pleomele variegata e a Baby e a Cordyline. As duas primeiras estão lindas, mas a Cordyline tá com pontas secas. Cordyline é um outro problema. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Cordyline não é dracena. As pessoas chamam tudo de dracena, mas elas são diferentes. Se você pega uma Cordyline, você percebe que as folhas dela são muito mais finas. Ela é uma planta mais delicada. Ela é uma planta de subbosque, é uma planta que fica embaixo do dossel. Enquanto as Pleomeles às vezes crescem até 10 metros de altura. As Cordylines, elas ficam mais baixas. As Pleomeles, elas têm uma folhagem mais grossa, o caule mais grosso. E isso faz com que ela perca menos água. Já a Cordylínia, não. As Cordylíneas, em geral, têm a folhagem muito fina. Então, se você está tratando a sua Cordylínia achando que deve tratar da mesma forma que você trata a sua Pleonelle, você está fazendo errado. Deve ser por isso que está com a ponta seca, porque às vezes você está dando menos água para ela. E ela precisa de mais água do que as suas Pleonelles, tá bom? Bom, Calatheia orbifolia, chegou a belezura. Bom, a Calatheia orbifolia é essa planta ícone aí do Urban Jungle, né? Porque ela é realmente muito diferente, parece uma planta pintada à mão. E aí, a Maria Luísa perguntou assim pra mim: Laís, a minha tá com caule mole e parece que tá murcha. O que pode ser? Eu sempre acho, quando o caule tá mole, gente, isso aqui é 99% das vezes, o caule tá mole, mas a sua planta não tá fedendo, a sua planta não tá com bolor, porque às vezes o caule mole significa alguma podridão, né? Mas se não é o caso, é excesso de água. Porque assim, como no vídeo eu falo que ela gosta de um solo mais úmido, as pessoas vão exagerando, falar ela gosta de solo encharcado. Eu não uso essa palavra no meu vídeo. Eu nunca falei que a Guepérsia gosta de solo encharcado. Ela gosta de solo úmido. Então, é deixar o solo úmido, não deixar o solo encharcado. Porque o solo encharcado vai fazer com que as células estourem por excesso de água, porque a água continua subindo.
e aí as células vão e estouram, e aí o caule vai ficando murcho e, consequentemente, as folhas amarelas. Ela gosta de umidade na folhagem, e aí você não precisa molhar todo dia o solo, mas borrifa água, porque você mantém a folha grande e bonita, úmida, sem precisar umedecer o solo. O local ideal para ela, se você puder colocar no banheiro, é o melhor, mas o seu banheiro tem que ser bem iluminado. Ele não pode ser um banheiro escuro que não tem janela, porque senão ela vai morrer. Mas o banheiro é excelente, porque geralmente o banheiro é o lugar mais úmido da casa, tá? E não molha com água de torneira, tenta molhar com água de filtro, porque ela também acumula os minerais na ponta, assim como as dracenas, porque ela é uma amaranta, né? Então, assim como as dracenas e as outras marantas, ela também acumula os minerais na ponta, dando aquelas pontinhas marrons e amareladas, tá? Para terminar, vamos falar um pouquinho da begônia brevirimosa. A begônia brevirimosa, a Ione fala assim, ó, comprei uma dessas há 2 meses e era bem pequena. Só que ela cresceu muito rápido, tá longa e as folhas espaçosas e eu não sei o que fazer, como podar e tudo mais. Você pode me ajudar a cuidar da minha preciosa? É o seguinte, olha, essa planta ela cresce muito mesmo, os caules dela são grandes. Eu já vi foto de begônias muito antigas que eles colocam até em treliça, essa mesma begônia, a begônia brevirimosa, eles colocam em treliça e ela vai subindo. Ela quase dá para ser uma trepadeira. Ela não é uma trepadeira porque ela sempre precisa de um tutor. Ela sempre precisa ser amarrada. Sozinha ela não vai. Mas ela cresce para cima. Então, os galhos dela são muito grandes. Você sempre tem que tratar a sua como tutor. Igual eu coloco a minha aqui. A minha tá sempre com tutor. Esses galhos que estão pro lado, eu ainda não coloquei tutor. Mas vou colocar já, porque não achei um tutor satisfatório, porque eu não gosto de colocar um tutor muito grosso, eu gosto de um mais fino para não machucar a planta, tá? Em relação à poda, eu podei a minha completamente, tirei todas as folhas, mas eu ainda não mexi nos galhos grossos, eu ainda não cortei. Porque depois que eu tirei todas as folhas que estavam secas, ela começou a ficar tão bonita que eu não tive coragem. Então, eu vou esperar ela ficar feia de novo, vou cortar os galhos grossos para ver como que faz. Mas eu vou seguir a mesma teoria que eu faço para qualquer planta, como fazer mudas de planta. Eu tenho um vídeo aqui, se você quiser assistir, eu vou seguir os 5 passos que eu uso para fazer muda de qualquer planta que tenha nós. Então, eu vou fazer com ela e eu espero que dê certo. A Maria, ela fala assim, eu tenho uma dessa e as folhas estão murchas e horríveis. Essa planta em especial, a begônia brevirimosa, eu cheguei à conclusão de que quanto menos eu mexo, mais bonita ela fica. Eu esqueço essa planta. Eu vou olhar essa planta assim, uma vez a cada 2 dias, eu vou lá e olho como é que ela tá, mas eu não chego nem muito perto. Porque ela tá bonita porque eu não mexo nela. Ela é muito delicada, a folha parece um papel, não é? Diz aí, você que tem essa begônia, não parece um papel crepom ainda, nem é um papel vegetal, porque se fosse papel vegetal ainda é resistente, mas é um papel crepom. Então, ela é muito delicada. Então, quanto menos você mexer, melhor. Coloca o tutor, rega. A minha eu rego uma vez a cada 10 dias, agora na época que está mais úmido, até esqueço de regar. E ela tá aí, bonitona. Essa é a planta, quanto menos é mais. Quanto menos você mexer, melhor. O Gilmar fala assim, eu tenho uma, mas as folhas dela ficam com as beiradas secas. Ela tá feia. O que eu faço? Qual lugar colocar? Eu troquei ela de vaso. É o seguinte, essa planta, ela fica com as pontas ressecadas mesmo. É conviver com isso. A minha tá super bonita. Eu considero que a minha tá linda. Mas mesmo as folhas mais bonitas estão com a ponta ressecada. Estão com as pontas ressecadas. Então, é aprender a conviver com isso, tá, Gilmar? Mas você pode fazer algumas coisas para diminuir isso. A primeira delas é colocar num ambiente de meia sombra. Eu acho que muita claridade para essa planta não é muito bom. Ela gosta de um ambiente mais fechadinho, igual esse que eu coloco aqui. Ela fica praticamente atrás de um lírio e ela recebe uma intensidade luminosa muito fraquinha, jamais sol direto. E tente achar uma frequência de rega para ela que seja satisfatória. Em relação ao vaso, as begônias em geral gostam de vasos mais apertados. Se você vira o tamanho da minha, o vaso não é grande para o tamanho que ela tá. Não é bom colocar begônia em vaso muito grande.
Isso também pode ser um problema para todo mundo que está com essa dificuldade de a folha não crescer, ficar muito mole, o caule, porque às vezes está colocando num vaso muito grande achando que a begônia gosta. A begônia não gosta, ela gosta de um vaso mais apertadinho, as raízes mais apertadinhas, tá? Não empuxado, mas um pouquinho mais apertadinho, justamente para caber menos água, porque ela gosta de um solo mais seco. Mas de todo jeito eu tenho um vídeo em que eu falo, que eu dou um update, né, que eu dou uma atualizada da minha begônia brevirimosa. Inclusive, a próxima pergunta tem em relação a esse vídeo, né? Que é o vídeo A Importância de Cortar as Folhas da Begônia Brevirimosa. Tudo que fiz para ela ficar assim. É o segundo vídeo de Begônia Brevirimosa. Aí a Leiva fala assim, que o meu áudio está perfeito. Obrigada, Leiva, porque eu até então não usava microfone e a partir desse vídeo eu comecei a usar. E ela fala que coleciona uma begônia desde o tempo da vovó. E ela não quer colocar adubo químico. E por enquanto tá dando certo. O que eu acho sobre isso? Leiva, eu acho maravilhoso. As minhas também eu não coloco adubo químico. Até hoje eu não coloquei nenhuma. Eu tenho um NPK de uma marca famosa, mas eu quase não uso. Tá dando certo, então continue nessa. Porque o adubo químico, ele libera muita coisa muito rápido. E é muito fácil a gente perder a mão. Ah, esse vídeo tá grande, né? Mas tá acabando, porque o último vídeo que tem perguntas, na verdade é só uma pergunta, porque é a mesma pergunta pro vídeo, as pessoas perguntaram a mesma coisa, então eu resolvi responder. É sobre a begônia, é sobre a samambaia prateada. Eu tenho um vídeo que eu falo da Pteris parkeris, que é a samambaia prateada, e aí a Francisca pergunta assim, por que a minha nasce uma folha e a outra queima? Essa samambaia, ela é muito, muito delicada. Se você mora numa região que tem um clima seco bastante intenso, ela vai sofrer muito. Aqui em Brasília, ela sofreu muito porque a seca aqui foi de lascar. Mas se você mora numa região mais úmida, tenha cuidado para não encharcar demais o solo e deixar a folhagem muito seca. Ela também gosta de um solo não muito encharcado, mas um solo sempre úmido, mas ela gosta ainda mais da folha seca. Então, de repente, ou da folha úmida. Então, de repente, a sua tá ficando mais sequinha porque você não tá umedecendo as folhas. Então, borrife água nela todos os dias, não tem problema. Se você mora numa região já úmida, tente ver se não é o solo que está seco, porque ela também precisa de muita água. Então, o solo dela sempre tem que estar úmido e, somado a isso, sempre umidade na folhagem. Tá bom? Pessoal, esse vídeo ficou longo. Eu sei que muita gente não vai ter paciência de assistir. Se você gostou desse tipo de vídeo em que eu vou passando de pergunta por pergunta, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você gostou, já deixa o seu like, isso é importante demais para mim. Compartilhe se você acha que é importante, mas principalmente eu preciso do seu feedback para saber se você gostou desse tipo de vídeo, tá? Se você acha que não é relevante, escreva aqui que eu não faço mais. Então tá, pessoal, muito obrigada mais uma vez, vocês que me acompanham já há algum tempo, que me ajudaram a bater essas metas do YouTube. Eu agradeço de coração. Muito obrigada. Tchau!